Jamais pense no que não deseja. Por quê? Porque, como diz em Jó 3,25, aquilo que eu mais temia me sobreveio. Tudo que você foca, expande. Tudo que você foca, você dá força. E aquilo que você dá força, você vai atrair, porque o universo ele não entende o que você quer. Ele entende o que está no seu subconsciente. E o que vai para o seu subconsciente é aquilo que é repetido ou por impacto emocional. Eu venho estudando sobre desenvolvimento humano há 20 anos e sobre as leis do universo há 17 anos. E nesse processo, nos últimos 10 anos, eu dediquei a minha vida só para estudar isso. E eu tenho dedicado a minha vida a estudar essas leis do universo, estudar sobre a mente humana, né? Nos últimos 10 anos, eu só faço isso, tá? E aí, eu comecei a perceber que mesmo estudando, e depois de eu ter faturado muito dinheiro, principalmente, mudou algumas questões de trabalho, de cabeça, direcionado a fazer, a estar só no fazer. Estava tendo muito resultado e eu comecei a fazer testes, comecei a perceber que eu estava parando de mentalizar o que eu queria. Presta bem atenção nisso. Eu estava parando de mentalizar aquilo que eu queria. Por quê? Porque tem que trabalhar, tem que fazer alguma coisa. Não adianta só pensar. É óbvio que não adianta só pensar. Só que tem uma grande sacada. O motivo de eu ter ficado sem mentalizar, sem cocriar a minha realidade, começou a acontecer algumas coisas desagradáveis comigo. Não de coisas ruins, mas eu comecei a não ter tudo que eu queria com facilidade como era, quando eu mentalizava, quando eu cocriava, quando eu criava a minha realidade. E aí eu comecei a reparar que eu comecei a ficar mais para baixo, eu tava meio triste, tava meio estranho, começou a acontecer algumas coisas diferentes do que eu queria. Falei, cara, que sensacional, né? E aí eu reparei que eu não estava mais fazendo afirmações, sabe? Eu já não estava mais focando naquilo. Eu comecei a focar em alguns problemas, comecei a ter alguns pensamentos negativos. Olha que coisa sensacional. E eu sou o cara mais positivo que você vai conhecer na sua vida. E eu comecei a ter pensamentos negativos, estava meio estranho. A minha esposa, até que ela chegou outro dia e fez um comentário. Já pensou em fazer tal coisa? Eu falei, já. É tipo, não vai dar certo. E aí eu percebi que eu tinha feito aquilo, falei, opa, eita, volta pra cá, volta, sai desse corpo que não te pertence. E eu percebi que eu tava negativo, que eu tava estranho, convivendo com outras pessoas que acabavam falando coisas negativas, entende? E eu comecei a falar, gente, que loucura. E eu comecei a ficar estranho, cara, olha que louco. Por quê? Porque eu saí da vibe. Então o que eu quero falar com vocês hoje? O poder perigoso da sua mente. Entenda que a sua mente subconsciente, ela não questiona, ela não escolhe, ela está simplesmente repetindo o padrão que foi colocado pela mente consciente. Então, a mente, ela não é boa nem ruim, ela só te obedece. Só que se você não tomar as atitudes e não cocriar a vida que você quer, você vai ter a vida que deu, a vida que está na média do que você convive. A vida do que está aparecendo. Então tá tendo guerra agora, as pessoas começam a falar só sobre isso e começam a entrar num clima negativo. Cara, sai disso, você não tem poder nenhum sobre isso. Então você não tem que ficar sabendo sobre o que tá pegando lá. Você não vai mudar nada pra ninguém e nem vai mudar nada pra você. Entenda isso. E aí eu comecei a voltar a mentalizar e as coisas começaram a fluir de uma forma magnífica. Entenda que não adianta você só pensar. Eu vou pensar positivo, sou muito positivo, já ajuda muito, mas eu vou pensar positivo. Várias pessoas me mandam mensagem, falam, nossa, eu penso, sinto que é real, mas não acontece. Óbvio, por quê? Não adianta só pensar no que você quer, tá? Você tem que juntar o pensamento com a emoção e a ação. Por isso é lei da atração. Então eu atraio com ação, mas para eu atrair, eu tenho que já ter vivido isso na minha mente, colocar no meu subconsciente e isso vai acontecer. O que a maioria das pessoas fazem? Não adianta você só pensar, você tem que agir, mas não adianta só você agir. Quem aí trabalha, age pra caramba e sempre dá errado alguma coisa, sempre atrai alguém estranho, uma situação que não queria, alguma coisa que você não conseguiu. Então quando você visualiza aquilo que você deseja, não é difícil, mas se acreditar que é difícil, assim será. Se você acha que pode ou que não pode, ou que é difícil ou que é fácil, das duas formas você está certa, porque a sua crença é que determina.
entende? Só que você também precisa agir congruentemente, você precisa ser, você precisa se tornar. Eu sempre digo que eu não me tornei escritor porque escrevi um livro. Eu escrevi o livro porque me tornei escritor. E eu explico nesse livro aqui exatamente como que ele iria virar best-seller. E eu vou contar para vocês mais ou menos aqui. Quem ainda não tem esse livro, tem um link na bio aí, ou o link aqui embaixo no YouTube. É um livro com 320 páginas que vai mudar a sua vida. É um livro que transformou a minha quando eu entendi isso. Só que eu sou extremamente cético a quase tudo nessa vida. E eu treinei e testei, e deu muito certo, entende? O que me fez enriquecer, o que me fez melhorar minha saúde, o que me fez atrair várias pessoas na minha vida, foi essas leis do universo. Só que eu falei assim, mas será que não foi coincidência? Vamos testar. E eu fiquei um tempo sem cocriar aí, como eu te falei, começou a dar um monte de coisa errada. Um monte de coisa meio óbvia que tinha que dar certo, começou a não funcionar. Exatamente porque eu não estava ligando. E dentro dele eu falo que eu visualizava e sentia como se já fosse. Então eu me tornei escritor. E aí o que acontece? Eu me tornei escritor. E nossa, então vai vir uma editora e vai querer o meu livro. Mas cadê o livro? Cadê o livro? Então quando eu me tornei escritor, eu comecei a ter comportamentos. Eu mudo minha consciência. Agora eu sou escritor. Nem sou ainda, mas agora eu sou. Eu sou escritor e começo a me comportar como tal. E começo a estudar mais, a escrever, obviamente, aprender como lançar um livro, como escrever um livro, como diagramar um livro, como fazer a capa, imprimir, como enviar e etc. E quando eu visualizei e senti que era real, eu me visualizei na festa de lançamento do livro como se já fosse real. Então, uma dica para você que quer cocriar. Eu sentia o cheiro das pessoas, o perfume das pessoas me abraçando e dando os parabéns. Eu sentia o gosto do champanhe que eu estava tomando. Eu ouvia as pessoas parabenizando, a música tocando, as pessoas batendo palma, as pessoas com um livro na mão, e eu via. Então eu via, ouvia, sentia e sentia o cheiro. Eu abraçava as pessoas, sabe? Então eu usava os 5 sentidos para sentir que aquilo era real. E aí eu escrevo no livro que o livro seria best-seller e venderia no mundo todo, etc. Hoje a gente tem mais de 11 mil alunos no mundo, em 33 países. Só que no primeiro mês que eu fiz um pré-lançamento, ou seja, o livro nem estava lançado, vendeu 3.000 cópias só no primeiro mês. E aí eu fiz isso para muitas coisas. Por exemplo, eu tenho notas aqui de $1 milhão e R$1 milhão, aonde eu cocrio. Eu vejo essas notas há muito tempo. Em 2 anos eu fiz o meu primeiro milhão, visualizando, vendo. Precisava de um símbolo, sabe? Porque quanto é R$1 milhão? Você não pega R$1 milhão. Então precisava de um símbolo. Então eu visualizava, sentia, contava as notas, me via numa situação como se eu já tivesse, entende? E isso foi maravilhoso na minha vida. Focar naquilo que eu queria, visualizar aquilo que eu queria, sentir como se já fosse real. E aí eu agia e aquilo começava a dar certo e fluía. Quando eu comecei a parar de visualizar, de focar, ainda crio o meu mapa vital, né, que é fundamental, mas parei de mexer nele, eu só trabalhando, comecei a perceber que meus pensamentos começaram a ficar negativos e eu comecei a atrair pessoas, circunstâncias e ocasiões negativas. Luiz, como lutar contra a parte sistemática do cérebro que impede a gente de cocriar? Aquela parte que duvida disso. A parte que duvida, querido, é só ignorância, porque é uma questão de entendimento. Quando a gente não, por exemplo, não acredito em lei da atração, não acredito nessas coisas. Eu sempre fui muito cético, como eu falei, e tanto que testei, mesmo depois de funcionar infinitas coisas, eu testei não usar, tá? Dá ruim, não vai nessa. O que eu te digo é, faz o teste mesmo não acreditando. Eu tenho vários alunos que não acreditavam, fizeram os exercícios comigo e bum, cocriaram aquilo que queriam, tá? A maneira como você lida com a rotina, introduz isso ao longo do dia, de manhã e de noite. E ao longo do dia eu faço afirmações. Então, por exemplo, de manhã, na hora de levantar, a hora que eu acordo, abrir os olhos, primeira coisa que eu faço é agradecer, fundamental, agradeço pela vida e visualizo como que eu quero que seja o meu dia. Eu determinei meu dia ontem, entendeu? Então eu já sei como vai ser o meu dia amanhã. Então quando eu acordo, eu já visualizo como se já fosse real. Eu tenho até, para quem adquire o livro, ganha uma meditação do dia perfeito. É uma meditação de 7 fases que você faz, já visualizando seu dia todo. E eu faço isso todos os dias. E de noite, antes de dormir, eu visualizo o que eu quero. Só que durante esse ano todo, eu não fiz isso. Um monte de coisa deu certo, que já vinha de um processo,
mas várias coisas não aconteceram. Não é que deu errado, não deu certo, entende? Dificilmente coisas dão errado para mim, dificilmente alguma coisa acontece de negativo. São muito poucas coisas na minha vida que eu posso dizer que acontece desde que eu descobri isso, tá? Desde que eu mudei meus paradigmas, minhas crenças. Então não acontece coisa ruim comigo. Mas não aconteceu as coisas boas que sempre aconteceram. E eu fiquei de cara com isso. Eu falei, cara, que coisa sensacional. Como que pode, né, o poder mental vir para coisas perigosas? E aí você vê que quanto mais você vê, por exemplo, sobre guerra, sobre problemas, as pessoas estão roubando muito, sobre a crise, sobre falta de emprego, sobre qualquer coisa, e você permite, você come do fruto proibido, e tudo que você come, você vira. Então, quando você come daquela informação, você vira ela, tá? Você foca em cenário completo, só no dia. Eu foco nas coisas que eu quero, nas coisas que eu tenho poder, no que eu quero co-criar para o meu dia. Então, vamos supor que eu tenha uma reunião, vamos supor que eu queira fazer uma live com alguém, vamos supor que eu queira, por exemplo, eu quero encontrar um terreno aqui para eu comprar e construir a Gamona Land, onde a gente vai criar vários chalés personalizados diferentes para as pessoas virem experienciar e também fazer o nosso evento ao vivo. Lembrando que dia 9 de dezembro a gente vai fazer o nosso evento ao vivo aqui em Campos do Jordão, que vai ser algo surreal. A gente vai passar um sábado inteiro aqui juntos, onde a gente vai trabalhar desde a sua identidade, elevar a tua autoestima, terminar com esses paradigmas e crenças limitantes e fazer um mapa da sua vida espetacular em todas as áreas. E aqui em Campos do Jordão é algo magnífico. Por quê? Tem uma frase que eu sempre digo que é o seguinte: quanto mais você acostuma com a riqueza, mais a riqueza se acostuma com você. E aqui, vocês vão chegar aqui em Campos do Jordão, já visualiza. Olha na internet, entra na internet, veja como é. Vocês vão ver Porsche, Lamborghini, Ferrari. Isso é normal aqui. As pessoas estão sempre bem vestidas. Então você vivencia a riqueza. Vai ser num hotel chamado Serra da Estrela, muito lindo, muito maravilhoso, onde tem quartos muito bacanas para vocês ficarem nele. Tem outros também, mas sugiro ficar nele, porque você já vai estar dentro do hotel, dentro do evento, e é sensacional. Então você já vai ter uma experiência de riqueza quando chega na cidade. Subiu a serra, que é lindo também, uma vista maravilhosa. Você já vai chegar, vai ter eventos. Como vai estar perto do Natal, já vai estar a cidade toda fantasiada aqui de Natal. Vai ter eventos gratuitos na praça para vocês irem. Muito chique, tudo muito chique. Então é uma cidade mágica, é a cidade mais alta do país. E eu vou fazer esse evento aqui, porque é maravilhoso. Então se você ainda não adquiriu, você corre, porque o primeiro lote está acabando. Faltam pouquíssimas. O local onde eu vou fazer é pequeno, vai ser muito surreal. Vocês vão ter a oportunidade de estar comigo, de perguntar o que vocês quiserem, tá? Indomáveis.